Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo aí que vamos compartilhar com certa frequência. Hoje vamos falar sobre holding patrimonial, tá? Não vamos explicar o que é uma holding, não vamos explicar quais são os benefícios de uma holding, porque ela é amplamente já conhecida, já discutida e já debatida aí por muitos profissionais, tá? Nós vamos trazer aí duas dicas aí que são de suma importância aí para quem tem interesse e para quem deseja esse formato aí de pessoa jurídica, de empresa, enfim. A primeira dica que nós damos para todos é que assim, quem tiver interesse em constituir essa empresa ou esse formato, né, de empresa, tenha ciência do porquê está sendo constituído. Porque esse formato ele é utilizado tanto para planejamento sucessório, tá? Quanto para planejamento patrimonial e também com planejamento tributário. Então é muito importante aí o interessado ele identificar qual é a sua real necessidade. E isso vai influenciar a participação de alguns profissionais. Tá? A gente tem aí tanto o contador aí que é de suma relevância aí nessa análise, como também um advogado especializado na área de sucessão, planejamento, enfim, além do advogado da área tributária, porque aí você vai estar munido de informações para saber se uma holding patrimonial ela é o melhor dos caminhos ou não, ou um planejamento feito pela pessoa física, seja por um testamento, seja por uma doação em vida, enfim. Tá? Existem diversos mecanismos e formatos que os interessados podem buscar para adequar os seus reais interesses. A segunda dica é para aqueles que já têm interesse, já concluíram que a holding patrimonial é o melhor caminho, né? É muito importante na constituição dessa empresa o interessado já saber qual vai ser a atividade dessa empresa. Por quê? A gente tem aí empresas que são criadas para administrar os seus próprios bens, né? Então, assim, a atividade preponderante dela é a própria administração. Mas também nós temos aí um formato de atividade a qual essa empresa ela vai ser criada para que o interessado possa comprar, vender, dentre diversas operações para aumentar patrimônio, buscar lucro, mas são atividades distintas, né? E o que isso implica? Tá? Quando a gente fala de uma holding patrimonial que ela não tem a atividade dela preponderante de comprar e vender imóveis, essa é uma empresa que ela tem os bens próprios. Não significa que ela não possa comprar e vender, mas não é uma atividade preponderante dela. É muito diferente de uma empresa que ela é constituída para comprar e vender efetivamente. Por quê? Porque quando a empresa ela tem essa atividade de comprar e vender os imóveis a qual ela é detentora, esses imóveis eles são categorizados como bens do seu estoque. E isso, na hora da venda, tem uma importância muito grande. Por quê? Porque quando você vende um imóvel do seu estoque, você vai ter a incidência de imposto de renda nessa venda. Tá? Então, se você está vendendo um imóvel do seu estoque, esse imóvel ele vai ser tributado a uma alíquota fixa sobre o valor da venda. Tá? Independente do quanto a empresa pagou, quanto a empresa vendeu, se teve alguma despesa no meio do caminho, se teve algum acréscimo patrimonial, enfim. No caso de uma empresa, de uma holding que ela tem os imóveis dela e ela não tem essa atividade, né, de compra e venda, que é uma situação atípica essa venda dela, então ele não está categorizado como sendo do seu estoque. Então ela também vai ter uma incidência de imposto de renda, mas esse imposto de renda ele vai ser sobre o ganho de capital, com as deduções e na verdade, com o cálculo feito pela própria legislação. E qual é a diferença disso? Quando você vende um imóvel, tá, e você apura o ganho de capital da forma convencional, você tem, além de ter uma calculadora já pronta, que a Receita Federal até disponibiliza, que é de fácil manuseio por qualquer interessado, né?
você consegue deduzir diversos dispêndios realizados para este imóvel. Então, se você tem uma reforma, se você teve aí despesa com até mesmo o próprio corretor de imóveis, né, o profissional que trabalhou nessa venda aí, você consegue colocar esses valores nesse cálculo e aí ao final você vai apurar de fato quanto houve o seu ganho. E a partir daí você vai ter a incidência desse imposto de renda. Né? Então ele, a olho nu, ele parece ser muito mais vantajoso para fins de negociação aí e do cálculo efetivo da venda desse imóvel. Tá? Então é muito importante saber qual é aí a atividade que será a atividade preponderante dessa empresa. Isso é feito lá no início, quando você constitui essa holding. Por que é feito lá no início? Se no meio do caminho o interessado ele tem uma holding que ele não tem atividade típica de compra e venda de imóveis, né? E aí visando ter essa economia sobre a alíquota fixa lá, ele vai e muda a atividade ou informa que o bem não é do seu estoque, enfim. A Receita Federal já tem alguns precedentes, ou seja, já ocorreram situações em que ela desconsiderou a informação do contribuinte, né, dessa empresa, e ela exigiu aí a tributação como se fosse uma venda feita do estoque. Né? Então, isso além de implicar aí a exigência de um imposto que pode ser superior no caso da venda, né? Ela vai exigir ainda a aplicação de multa de mora e juros sobre esse imposto, ainda gerando o risco de outras fiscalizações aí em razão dessa conduta aí do contribuinte. Né? Então é muito importante saber qual será a atividade dessa holding. Tá? Temos aí muitos questionamentos aí de muitas empresas que são constituídas e elas são constituídas no início como sendo uma compra e não tem essas informações de venda, não tem essa atividade preponderante. Quando vai se fazer essa venda, muitas vezes os clientes acabam sofrendo aí esse impacto sobre o valor do imposto, que acaba sendo um pouco expressivo. Né? Então essa é a dica que nós trazemos aí hoje, tá? Primeiro é saber se de fato a holding ela é o melhor dos mecanismos para o que o interessado está buscando, né? Seja como planejamento sucessório, planejamento patrimonial ou até mesmo o tributário, né? E depois, qual é a atividade que essa empresa de fato vai exercer de forma preponderante, para que não gere aí tanto uma surpresa indesejável aí, né, para o interessado, para o contribuinte na hora de pagar o imposto de renda, quanto também por questionamentos aí realizados pelo fisco. Tá? O fisco, que nada mais é do que a Receita Federal, aí, o órgão realiza aí a fiscalização desses recolhimentos. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa dica e um abraço.